Muito bem, dedicados irmãos, nós pedimos para reencarnar. Eu gostaria de dizer a todos que nos acompanham, para estarmos hoje aqui na Terra, pelo que os nossos benfeitores nos ensinaram. Está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando hoje, obras basilares. A reencarnação também não é um tema recente, que com o advento do Espiritismo, que foi muito bem colocado por Allan Kardec em 1857, não é um tema recente, é de toda a história o conhecimento da reencarnação, que vem sob vários temas, várias denominações. O povo hebreu o conhecia, o povo grego, o povo hindu, sobretudo o povo hindu, e a China milenária, todos esses povos, 6.000 anos antes de Cristo, falavam da reencarnação. Falavam dessa importante lei de Deus que é para o nosso progresso nós retornarmos às nossas provas. Então, nós não vamos ficar nos detendo nessa questão histórica, porque o tempo é célere para nós, mas nós temos um livro que eu recomendo para quem quiser. Nós não, eu não tenho livro nenhum, quem sabe um dia. Mas nós temos a recomendar um livro de Gabriel Delane, é um estudioso espírita contemporâneo de Allan Kardec, que escreveu o tema Reencarnação. O livro é Reencarnação. Recomendo que se leia esse livro, porque ele conta toda a saga da história, desde estes tempos imemoriais, e com provas depois científicas, porque muitos estudiosos estudaram a reencarnação depois de uma forma científica. Eu tenho como provar a existência da reencarnação para todos aqui, facilmente. Infelizmente, eu vejo algumas pessoas com uma certa cultura que vêm a público falar, dar explicações porque não acreditam na reencarnação. Mas nós respeitamos, né? A cada um com o seu entendimento, com as suas obras. O importante é que nós que entendemos e reconhecemos, aproveitemos muito bem, sabendo da importância que ela tem, né? Eu vou dar um exemplo desse estudo de Gabriel Delane. Ele cita, por exemplo, a pesquisa que foi feita com uma sensitiva francesa que se chamava Helena Smith, estudada por um psicólogo, que é o Théodore Flournoy, já desencarnado, obviamente, mas ele lançou um livro em 1899 chamado Das Índias ao Planeta Marte, porque ele estudou essa sensitiva que se lembrava das suas encarnações passadas. Helena Smith é um psicólogo. Ele é um pesquisador da Universidade de Genebra, então é uma pessoa extremamente gabaritada. E ele escreveu um livro sobre a experiência do estudo que ele fez com Helena Smith, que é o pseudônimo de uma sensitiva francesa chamada Catherine Elise Miller. Essa é muito interessante a vida, não vou me alongar, mas ela falava das reencarnações que ela teve, e uma delas é muito curiosa e muito interessante, que ela deu detalhes, vários. Ela foi a reencarnação de Maria Antonieta. Então, ela deu isso, deu detalhes, e deu uma reencarnação dela no povo hindu, deu detalhes dessa vida, dessa linguagem, de tudo, né? Então, a gente tem, assim, o povo científico estudando, né? Temos, contemporaneamente, um psicólogo indiano já desencarnado, que foi o Banerjee, junto com outro psicólogo americano, Ian Stevenson. Isso é recente agora, final do século passado, e eles escreveram vários livros. O Banerjee, ele se dedicou a estudar crianças que se lembravam da reencarnação, das suas reencarnações anteriores. Ele era indiano. A Índia é um campo
parto fértil, né, para esse tipo de manifestação, porque eles vivem nesse contexto espiritual, né? E o Banerjee estudou mais de 2.000 casos de crianças que se lembravam das suas encarnações anteriores. E o Ian Stevenson, ele também era um psicólogo americano, teve contato depois com o Banerjee. Ele lançou um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. Isso agora, em 1980. Então, eu digo para vocês, né, que a ciência se dedicou realmente a explorar isso, sem falar nas terapias das vidas passadas, feito por psicólogos, pessoas renomadas e gabaritadas, que é uma forma de tratamento para determinados traumas, para determinados ascendentes psíquicos que as pessoas têm, é fazer a regressão de memória e, muitas vezes, remontar a encarnações anteriores, onde a pessoa consegue chegar naquele ponto crucial que lhe dá razões para motivos e explicações e motivos pelos quais ela está passando por esta ou aquela provação ou perturbação ou distúrbio. É importante chegar naquele momento a uma reencarnação. Tem pessoas que vão 1, 2 reencarnações no processo de regressão, e aí eles conseguem, então, identificando a causa, fazer um tratamento adequado. A terapia das vidas passadas. Então, estamos falando do mundo científico, né, o processo reencarnatório, né? Mas, então, nós teríamos como hoje aqui, e mereceria um seminário, vocês concordam comigo? Seminário de uma tarde inteira, assim, tipo das 2 às 18, sem café, sem água, sem nada, só estudando. Então, um intervalo no meio, daríamos, né? Para a gente poder esmiuçar o assunto. Mas hoje eu queria deixar essa noção. Hoje, vamos nos dedicar à noção da importância. Nós que sabemos, nós que entendemos o valor da reencarnação. Para nós estarmos aqui ouvindo a palestra, quem está nos acompanhando na rede social, em seus lares, nós tivemos que ter muita conversa com a equipe responsável pelo processo reencarnatório. Creiam, há uma equipe responsável pelo processo reencarnatório. Quem quiser também entender isso no detalhe, leiam o livro Missionários da Luz, não. É Missionários da Luz, do André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Ali, nesse livro, tem um capítulo dedicado à reencarnação de Segismundo. Então, André Luiz tem a oportunidade de acompanhar o processo reencarnatório de uma pessoa. Então, ele vai lá no departamento de reencarnação da colônia Nosso Lar. Então, ele estuda o Segismundo, mas ele estuda vários processos. E eu vou dizer para vocês, todos nós, quando a gente vai construir uma casa, nós não temos a planta baixa da casa, o projeto arquitetônico, aqui vai tomada, aqui vai o lustre, aqui vai a sala, a cozinha, todo o sistema de esgoto, de iluminação, hídrico, elétrico. Não existe isso, e tem que ser feito por especialistas. Tem ou não tem? Tem, né? Vocês concordam comigo, vocês que me acompanham? Quem é construtor, quem tem feito casa ultimamente, trabalhado, né? Sabe disso. Bem, o nosso corpo físico é uma construção. E tem arquitetos, projetistas, que fazem o plano, o mapa genético, físico do nosso corpo, que nós vamos herdar quando reencarnamos aqui na Terra. André Luiz, então eu não vou discutir. Chico Xavier, André Luiz, então eu me lembro muito bem do caso que ele estudou lá, de uma senhora que ela tinha uma missão, vinha reencarnar para uma missão espírita, então ela pediu um detalhe, né, para os projetistas da estrutura física dela.
Eu falo, olha, está tudo muito bem, estou muito perfeito, eu quero ter um probleminha. Eu quero ter uma perna menor do que a outra, para me poder ter um certo desequilíbrio. E eu não ficar muito vaidosa, porque eu já em outras encarnações eu fui muito vaidosa e eu acabei me desviando. Então eu quero ter um probleminha, né? Algo que não me deixe querer crescer muito nesse outro mundo, que não seja senão o mundo espiritual. Então ela pediu mesmo, então é isso que você quer? Você quer ter um problema, né? Uma dificuldade, né? no caminhar assim. Fizeram uma alteração e ali está. Então, teu mapa está aqui. Então, está aqui, tudo assim, assado. E assim é com tudo. Quantos dias de vida nós vamos viver? Não tem a bateria que diz dura 6 anos, dura 10 anos, dura 5, uma semana? Nós viemos com um quantum de energia para dizer, nós vamos viver 70, 60, 50, 80 anos. Agora, o importante é a gente não voltar antes da carga que nos foi dada. Você foi programado para voltar para o plano espiritual com 85 anos, não volte com 80, você vai ter que prestar conta por que antecipou. O que fez você voltar antes? Foi excessos, abusos, maltrato ao corpo físico? O que fez você voltar antes? Então, tem esse detalhe desse processo encarnatório. Então, está lá, para todos nós, grandemente estudarmos. Então, nós conversamos com pessoas técnicas, eu fico analisando eu quero usar óculos, eu não uso óculos porque isso foi projetado, por alguma razão, por uma necessidade, e agora cada um analise para si, né, o que passa consigo e o que passa no seu ambiente, no seu trabalho, na sua vida pessoal. E nós podemos até fazer, pelo tipo de prova que nós passamos aqui na Terra, o que nós fomos em vidas anteriores. No Pinga Fogo, de 1971, programa na Rede Tupi, extinta Rede Tupi, Chico foi interrogado sobre o processo reencarnatório, inclusive um pastor perguntou para ele, me explica, Chico, o pastor Manuel, ele perguntou para o Chico ao vivo, né, no programa, que o programa era ao vivo, explique, pela lei da reencarnação, quem que gerou Adão e Eva? Quem que foi a descendência, se eles foram criados por Deus? Como a reencarnação explica? O Caim e Abel, eles são reencarnação de quem? Aí o Chico, eu peço desculpas para poder devolver essa pergunta com uma outra pergunta. Lá depois, logo depois que Caim matou Abel, diz que Caim foi para as terras de Nod e lá constituiu uma grande descendência. Ele constituiu grande descendência com quem? Ele foi para umas terras que já tinham habitação. Está lá. Então nós temos que entender, o Chico falou, o nosso nobre pastor, que foi muito educado e foi muito elogiado ao Chico pela reverência com que fez a pergunta, e não foi para desafiar, não. Foi para realmente... Ele não conseguia entender o processo da reencarnação com algo assim. E o Chico explicou para ele ao vivo, em 1971. E nesse momento o Chico falou que o processo da reencarnação ele vai muito além disso, né? Então, não é possível que Deus ele consagre a uns tanta facilidade de vida, vamos dizer assim, tantas coisas que são que dão certo, e para outras pessoas tantas coisas que dão errado. Será que Deus é um pai parcial? Não. Não é parcial. Foi tudo combinado com ele, antes de nós reencarnarmos.
Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, tetraplégico, teve um problema seríssimo, que acabou dando uma atrofia no corpo dele inteiro e ele só movia o pescoço, ainda jovem. E depois ele se tornou um expoente do espiritismo. O livro que fala da vida dele se chama O Gigante Deitado. Podem ler. E ele se tornou um expoente do espiritismo, mesmo andando numa cama para cima e para baixo, porque era o único meio de transporte que ele tinha, mas ele era uma pessoa muito bem-humorada. Ele foi a reencarnação do rei da Bavária, que desencarnou em 1862, o homem que construiu os maiores castelos, gastou fortunas, afundou, né, o país dele nessa fobia que ele tinha em construir castelos. Então ele acabou desencarnando em 1870, 1880, reencarnou em seguida, né? Então a missão dele, com tudo eu não fiz nada, eu sem nada eu tinha que fazer tudo. Ou seja, pobre, sem recursos, sem nada de recursos, sem a mobilidade, sem a perfeição do corpo, ele se tornou um grande expoente e muito amigo do Chico. E muito amigo. Tem casos maravilhosos que nós vamos poupá-los. Um dia nós os contaremos. Da passagem de Jerônimo Mendonça com o médium Francisco Cândido Xavier e com o médium Divaldo Pereira Franco. Então ele foi rei numa encarnação e pediu: olha, eu quero só isso. Quero nascer tetraplégico. Tem um caso do Chico que fala do Clóvis Tavares, professor Clóvis Tavares, que era amigo do Chico, muito amigo, escreveu um livro chamado 30 anos com Chico Xavier, famosíssimo. E o filho do Clóvis Tavares nasceu, e quando ele tinha 7 meses, né, ainda era uma criança, tinha 1 ano, 2 de idade, essa criança caiu da cama, do berço, 1 ano, e teve uma lesão aqui na cervical, e ele ficou tetraplégico. Aí, obviamente, Clóvis e a sua esposa ficaram muito tristes, tão pequena a criança, e já com todo esse problema. E num dia, não foram lá: Chico, o que aconteceu? Não se toma conta para Deus. São pessoas espíritas, são pessoas capacitadas. Mas um dia o Chico falou assim: olha, meu irmão, não fique triste, porque você acaba de receber na tua família Santos Dumont. Como é que desencarnou Santos Dumont? Ele se suicidou, né? Ele amarrou uma corda no pescoço e deslocou a cervical dele. Ele acabou se matando. Ele se matou porque, quando ele viu que o sonho dele que se realizou, que foi a construção do avião, levar o homem aos ares, quando ele viu os aviões alçando o voo para jogar bombas e a invenção dele sendo um instrumento de destruição, ele ficou muito deprimido e acabou tirando a sua vida. Mas ele foi, realmente, se for contar as reencarnações de Santos Dumont, eu vou começar com Cristóvão Colombo e assim sucessivo, Marco Polo. Ele veio nessa faina de descobridor, de navegador, de inventor, né? Ele foi a reencarnação desses expoentes. Então ele mereceu um cuidado especial. Eu vou reencarnar, eu quero pagar esse crime, porque o suicídio é um crime para com as leis de Deus. Então, Senhor, só deixa eu reparar o que eu fiz, o que eu desloquei, então eu quero já cedinho pagar a conta disso. Então ele deslocou a paralisia, a forma com que ele morreu foi a forma com que ele acabou nascendo. Tempos depois, a criança não chegou à sua adolescência, também teve um problema de saúde e acabou desencarnando. Então eu quero dar assim alguns panoramas da reencarnação para nós, mas a questão é: nós estamos aproveitando? Como nós estamos aproveitando o nosso tempo aqui na Terra? Como é que nós estamos valorizando esse corpo físico, essa oportunidade bendita, mundo de regeneração chegando,
Como que nós estamos aproveitando esse momento que nós estamos aqui, com reclamação, com desânimo, com tristeza, com angústia, com desânimo, entregando o jogo já na metade. Como que nós estamos dizendo, Senhor, muito obrigado, porque Tu nos deste essa bênção, enquanto tantos não estão conseguindo, estão precisando fazer estudo, estão precisando fazer recompor, ter espírito, recompor a sua estrutura, não tem o lar, precisa reencarnar com as pessoas certas, as pessoas estão longe, precisam estar presentes. Lembrem do que eu já falei, do livro Renúncia, que Alcione, para reencarnar, ela levou 10 anos terrestres se preparando no plano espiritual, porque a pessoa que ela vinha resgatar, que era a pessoa que ela amava, precisava estar presente, precisava nascer, enquanto isso ela não podia reencarnar. Então, muitas vezes nós não reencarnamos, o nosso filho não nasce, porque ainda não está as pessoas certas, o lugar certo, as companhias, as pessoas que vão agregar conosco essa missão aqui na Terra, ainda não chegaram. Isso tudo tem que se levar em conta. Então, nós estamos aqui, isso tudo já aconteceu. O que nós estamos fazendo? Como estamos aproveitando? Eu lembro muito, para concluir, eu lembro nesse momento de um filme, é um filme que baseado em fatos reais, que é o Resgate do Soldado Ryan. Vocês vão até rir, mas é uma verdade, há um momento nesse filme que nós temos que parar para refletir. Vocês sabem, né? O Resgate do Soldado Ryan se passa a temática no desembarque da Normandia no dia 6 de junho de 1944, que foi quando se determinou praticamente o encaminhamento para o final da Segunda Guerra Mundial. As tropas aliadas, americanos, ingleses e canadenses, invadiram a costa da França, que estava dominada pelos alemães, né? Isso se chamou o dia D, o dia em que essas forças conseguiram frear a invasão da Alemanha na Europa. Importantíssimo. Foi a maior invasão naval registrada na história. 24 mil homens, 20 mil embarcações desembarcando em várias praias, assim, simultaneamente. 4 mil homens morreram dos aliados, só dos aliados naquele dia. E a temática do filme se passa nesse, porque de uma família de 4 irmãos, 3 morreram e um estava vivo. Quando a alta cúpula do exército americano viu uma família de 4, 3 morreram, ia ter que dar notícia para a mãe que o 4 morreu, o 4º irmão morreu, eles falaram, não, resgate esse homem. Resgate esse homem, porque nós não vamos ficar com o trauma de 4 irmãos morrendo numa guerra. E aí pediram para um capitão, John Miller, ir lá buscar esse soldado. A saga é de atravessar todo esse contexto de guerra, tropas inimigas. Ele pegou um destacamento militar para ir procurar esse jovem que estava perdido em algum lugar ali na França. E ele chega, quando ele consegue localizar esse jovem, mais da metade do destacamento dele tinha sido morto, porque ele simplesmente foi resgatá-lo. Quando ele encontra o jovem, ele está sendo ali, há um processo de invasão e praticamente de conflito com os alemães, com os nazistas, e ele é alvejado, o capitão é ferido de morte, e ele chama o jovem, o Ryan, James Ryan, que não é um personagem fictício, o nome é fictício, mas o personagem é real. O capitão chama ele. Antes de morrer, ele diz para o jovem, faça por merecer isso. Porque muita gente morreu só para ele voltar para casa. Vá agora, corra daqui, faça por merecer. Depois, o tempo avança e nós vamos encontrar James Ryan no túmulo do capitão John Miller, já idoso, ele com a família dele, né? Todo dia, naquele dia, né, da morte do capitão, ele vai no túmulo do capitão, todo ano, perdão. E quando ele estava lá no túmulo,
A família fica distante, ele se ajoelha, chora, lembra do dia que o capitão disse: faça por merecer. A esposa dele vem, idosa, abraça ele. Ele vira para a esposa e diz: meu bem, eu fiz por merecer? Eu faço essa pergunta para mim e faço com todos aqui agora. Cada um de nós diga: nós estamos fazendo por merecer? O presente que Deus nos deu de estarmos aqui. É a reflexão para o nosso dia de hoje. E como faremos por merecer? Como que Deus quer que a gente faça por merecer? Vamos fazer por merecer, vamos fazer o bem. Aproveitar cada minuto da nossa vida da forma mais brilhante, mais otimista, mais corajosa que possa ser. Que Deus nos abençoe a todos nós. Muita paz.